casos de terapia. Hoje nós falaremos sobre relacionamento. O que é um relacionamento funcional e como isso é afetado pelas nossas disfunções e acaba se tornando um relacionamento disfuncional. Esse comparativo geralmente é uma das coisas que eu mais trabalho em terapia como um norte para as pessoas. Muitas pessoas vêm com um relacionamento que não é tão funcional para ela, é disfuncional, traz os seus prejuízos, mas é o que ela aprendeu ao decorrer da vida. E cabe a mim, né, como psicólogo, ou como nós, né, terapeutas, pontuar isso para as pessoas. Ah, isso aqui não está legal, isso aqui está legal. Né? Ou será que esse relacionamento é funcional para você? Então, vamos lá para o caso de hoje. Lembrando que, dentro dos casos que eu trago, pode ser o caso de uma pessoa, pode ser casos que eu misturei para a pessoa não ser identificada. Sim, lembrando que eu atendo online, então os casos vêm de diversas partes aí do planeta, logo é mais difícil ser identificado. Vamos lá. Primeira coisa, para que um relacionamento seja funcional, a gente tem um fator que é muito importante, que chama cumplicidade. Olha, cumplicidade, uma coisa tão simples. Mas não é tão simples assim não. Para ser uma cumplicidade real, tem que ter três fatores que vão compor a cumplicidade. Primeiro, admiração. O segundo é respeito. E o terceiro é igualdade. Né? Vamos lá. A admiração, isso é uma coisa que se constitui normalmente. Você começa com alguém que admira a pessoa pelo que ela é, pelo que ela te conta, pela imagem que você criou dela. Beleza. Já é um fator um pouco complicador, porque se é uma coisa que é construída naturalmente, não tem uma receita de bolo, eu falei, faça isso, você vai admirar a pessoa. Não é assim que funciona. Tá? Se é uma coisa que é construída naturalmente, uma vez perdida, como que a gente vai constituir isso, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Pode ser que volte a admirar a pessoa, pode ser que não. Porque lembra, não tem receita de bolo. Tá? Então, admiração, respeito, né? Vamos lá. O que você combinou com aquela pessoa quando vocês começaram a se relacionar. Pode isso, não pode aquilo, lá, 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 lá. É isso aqui que vai entrar nessa questão de respeito. Esse contrato social. O que vocês combinaram quando vocês começaram a se conhecer. Pode, não pode, pode mentir, não pode mentir, lá, lá, lá. Vai todo esse conjunto aqui, entre respeito. Né? E o terceiro é igualdade. Em que sentido? Eu não me sinto nem superior à pessoa e nem inferior. E a pessoa é a mesma coisa, não se sente nem superior a mim e nem inferior a mim. Beleza. Mas como que a pessoa pode, ou que pode atrapalhar a pessoa no relacionamento se ela se sente inferior ao outro? Eu vou explicar que tem uma diferença. As pessoas terão habilidades diferentes, ok, capacidades diferentes, né? Só é até aí, ok, mas como que eu observo isso daí? Eu observo que a pessoa é melhor do que eu dentro de alguma coisa que ela faça, alguma coisa que ela tem, alguma coisa que ela construiu. Isso me faz me sentir inseguro, inferiorizado? Se sim, é um problema. Terapia. Se não, tô bem, que legal, sou super inteligente, mais inteligente que eu, tá tudo bem. Né? Ou mais inteligente que eu nesse fator, e ok, fico até feliz por ela, que legal, tem as qualidades. Aí não, não nesse sentido. Mas é quando a pessoa se sente inferior, né, ou inferiorizada, isso dispara uma série de gatilhos, né? Ela se sente insegura, enfim. E muitas vezes leva isso para o relacionamento, que é o que eu vou trazer nesse caso. Então, e são fatores, né, lembrando, não esquecer, que relacionam ali. Né? Eles têm essa condição. Não tem como eu não ter um e ter os outros dois e ser cumplicidade. Eu preciso ter os três, né? Então, admiração, respeito e igualdade para que haja uma cumplicidade funcional. Como vai existir admiração se eu não respeito a pessoa? Como existe igualdade se eu não respeito a pessoa? Né? Então, uma coisa alimenta a outra. Né? Se não tem igualdade, também não vai ter respeito. Então, vocês entenderam a linha. Né? São interdependentes. Se eu, né, não tiver um, não tem como eu ter os outros. Logo, não vai ter a cumplicidade. Que é essa relação empática, a qual me coloco no lugar do outro, né, tento compreender os motivos. Quer dizer que essa relação não vai ter altos e baixos? Claro que não, né, porque somos seres humanos. Mas em questão de probabilidade ou de porcentagem,
a relação é muito mais estável do que instável, né? E ok, a gente percebe que funciona. Então, trocando em palavras mais tranquilas, tem mais momentos bons do que perrengue, né? Então tem pouco perrengue, tem pouco perrengue e tem esses critérios, tende a ser uma relação mais equilibrada e saudável. Dentro do caso que eu vou trazer, eu sei que a pessoa vai dar risada, mas é verdade, é muito comum, inclusive. Até porque a gente vive numa sociedade muito complicada nesse fator. Mas era um cara que ele se sentia inferiorizado pela namorada, eles já tinham um tempo juntos, né? Eles namoraram durante 3 anos e boa parte desses anos eles moraram juntos. Depois eles separaram, cada um foi para uma casa, eles voltaram, mas cada um permaneceu na casa que estava. Né? Ele se sentia inferiorizado ou inseguro porque ela tinha uma carreira mais estável, ela tinha um poder aquisitivo maior, o salário dela era bem maior que o dele. Lá atrás, ele até tinha um salário mais legal, que ele era autônomo, mas depois ele fez ali as bobagens aí financeiras, né? E acabou indo trabalhar como motorista de aplicativo, enfim. E aí nisso ele se sentia inferior a ela. O que essa criaturinha fazia? Né? Quando ele se sentia inferior, ele atacava, né? Ou tentava minimizar as conquistas dela. Né? Isso é muito difícil. Essas pessoas buscarem a terapia é um pouco mais complicado. Primeiro, porque homens já não vêm muito para terapia. 90% da agenda dos psicólogos tranquilamente são mulheres. Né? Isso eu já falo na maioria dos vídeos. Assim que se é uma pessoa que só atenda homens, né? Aí, ok, mas os homens não vão nos médicos, imagina em terapia. Isso é um ponto. Por uma série de questões aí, e é um assunto para um outro vídeo. Então, esses homens que se sentem inferiorizados, né, ou que são disfuncionais no relacionamento, poucas vezes eles buscam a terapia. Isso é um caso raro, tá? Sendo muito sincero. E ele veio para a terapia, a queixa dele nem é essa. Né? A queixa dele era uma outra coisa, em questão ansiosa, lá, lá, lá. E aí, ele percebeu que era uma coisa para se trabalhar em terapia. No primeiro momento, ele quis trabalhar essas coisas, né? A gente ia ter que sair de vários cenários, né, ali complicados, ou várias crenças que ele desenvolveu ao decorrer da vida, e ele não ia querer trabalhar essa questão machista, né, em terapia. Enfim, ficou um tempo na terapia, acabou evadindo, né, e não, a gente não trabalhou além dessas questões. As questões de cumplicidade, do que o relacionamento deveria ter para ser funcional, isso consegui passar para ele, mas essa questão de se sentir inseguro e inferiorizado pelas conquistas dela, não. Né? E aparentemente ela era super tranquila, assim, gente boa, mas ali o problema era ele, né? E cabe a gente reconhecer, às vezes, que o problema do relacionamento, às vezes, somos nós, tá? Então, às vezes, a gente é o alecrim dourado, às vezes, a gente é o alecrim podre. E é verdade. Né? Isso é importante. Óbvio que para o paciente a gente não dá um feedback dessa forma que não é bem humano. Né? Mas cabe a terapia pontuar as questões. Olha, você percebe que a sua insegurança acaba atrapalhando o seu relacionamento? Porque em nenhum momento, que foi o feedback dele, em nenhum momento ela joga na sua cara, olha, eu ganho mais dinheiro, seja um escravo. Não era assim que funcionava. Inclusive, ela era extremamente acolhedora quanto a essas questões das inseguranças financeiras deles, né? E até onde eu soube ali das últimas vezes por redes sociais, né? Que né, as pessoas postam as coisas, nós estavam mais juntos, né? O motivo da separação, não sei, mas provavelmente era alguma coisa relacionada a isso, que já estava né, atrapalhando e muito a questão do relacionamento deles, né? Então, uma das coisas que atrapalha os relacionamentos é um desses fatores estar em desequilíbrio. Se as pessoas estiverem abertas, com exceção da admiração, que eu falei para vocês que é uma coisa natural, né, que se acontece naturalmente, a questão da admiração, as outras duas a gente consegue trabalhar tranquilamente em terapia. Agora, para admiração, tem receita de bolo. A gente pode tentar ali observar em terapia as qualidades da pessoa, fazer uma coisa nesse sentido, né? Não que vá acabar o carinho, mas né, uma vez desconstruída a admiração por alguma coisa,
E aí depende de como aquela pessoa vai olhar para isso. Pode ser que aconteça na admiração voltar, pode ser que não. Cabe a mim ser sincero com o paciente dentro da forma que eu trabalho. Uma outra coisa que acaba sendo importante para a gente observar no lançamento funcional, já que é isso, e muitas pacientes se chocam quando elas vêm e me falam, né, é isso que eu vou contar, caso recente, tá? O paciente começou a terapia há algumas semanas, né? Ela veio, tô pensando numa pessoa, né? Nossa, Gilberto, ele é educado, ele tenta me tratar bem, ele ouve, né? Aparentemente presta atenção quando eu estou conversando com ele, fica lá viajando na maionese, etc, etc, contando coisas nesse sentido. Toda empolgada, né? É óbvio que eu acabo é, pensando na forma que eu vou devolver isso para o paciente, até para não ser um banho de água fria, né? Porque a terapia não é para você se sair sentindo mal nesse sentido, né? Sendo invalidado, se sentindo invalidado, alguma coisa, não nesse sentido. Mas para a gente trazer a pessoa para a coerência, mas que ela não perca a felicidade da vida também. Né? Não vai virar um ser amargo ali que eu fiz terapia. Continuar observando as coisas de forma bacana, né? As coisas que são boas de forma legal. Eu falei, olha, que legal que você está feliz, ele me parece, pelo que você está me falando, me parece uma pessoa equilibrada, né? Que legal, bacana. Mas o que eu tenho que pontuar para você é, como você já veio de relacionamentos abusivos, então nesse primeiro momento é legal você ter essa outra referência de um relacionamento equilibrado, mas cabe a mim falar que isso aí, o que ele está te entregando é o normal, tá? É o que é para ser entregue, é o comum. Então você não falando nada desse, nossa, ele é o superstar, lá lá lá, né? É o que uma pessoa pode fazer pela outra, né? Vou falar deve, né? Fazer pela outra. Então, no mínimo, o mínimo, quando você se relaciona comigo, é te respeitar, quando você conversa comigo, te ouvir, né? Minimamente me colocar no seu lugar quando eu vou falar alguma coisa, enfim, né? O básico das relações humanas, né? Mas eu falei isso de uma forma que é bacana. Olha, legal você perceber isso, uma evolução para você, né? Vindo aí de um relacionamento abusivo, isso é muito bacana, mas isso é o normal, tá? Não que você não possa sentir feliz, mas quando as pessoas vêm de referências negativas, elas tendem a ficar muito empolgadas quando elas têm o que é funcional. Não é ruim, tá? É bom, que legal. A gente fica empolgado quando a gente gosta de alguém, quando a gente é bem tratado. Isso é normal do ser humano, né? Funcional, inclusive. Se fosse o contrário, se funcionar, a pessoa não me tratar bem, me senti muito mal que a pessoa me tratou bem, porque acontece às vezes, mas é assunto de um outro vídeo. Tá? Mas, pra gente não começar a baixar a nossa régua. Né? No caso dela, a régua já estava baixa quando ela estava abusiva, estava lá no chinelo, né? A régua dela. Que bom que veio alguém e mostrou para ela, olha, o procedimento funcional é assim. Né? Eu não posso falar que é funcional, porque está no começo ainda, né? Está conhecendo, vai lá, mas aparentemente é funcional, mas pelo menos o básico ele está fazendo. Se os dois vão funcionar, aí ou não, aí depende dos dois, depende de uma série de fatores. Mas pelo menos não é o extremo que era o abuso. E a gente tem que ficar atento a isso. Porque se a gente começar a baixar muito a régua também, então às vezes o legal também não vou buscar. Vou, é o básico que tá me entregando ali. Né? E que a gente ouve muito em terapia. Gilberto, eu não sei desse relacionamento. Porque aí fora tem um monte de cara agressivo, não sei o que ser. Não gosto do meu marido, mas ele não me bate, ele não me trata mal. Tá, mas isso quer dizer que você não possa, né, sair dessa relação dentro de uma relação monogâmica, né? Dentro de uma pessoa que queira se separar, que não cabe a mim nem outro psicólogo falar para vocês se separem ou fiquem. Isso aí é o paciente que tem que decidir, não cabe o psicólogo decidir nada na vida de vocês. Né? E se decidir, a vida da terapia não está funcionando. Porque vocês, dentro da terapia, têm que aprender ferramentas para lidar com as frustrações ou com as decisões que vocês tomam, seja para um resultado positivo, seja para um resultado negativo. Ponto. É muito fácil falar, você faça isso aqui que eu estou vendo que vai ser melhor para você. Mas você aprende a lidar com a frustração das próprias escolhas, que em algum momento eu não vou estar na sua vida. E aí, se não der certo, como vai ficar depressivo? Né? Então, não, né? Então, o ideal é o psicólogo não decidir coisas por vocês. O ideal é vocês tomarem as próprias decisões. E o máximo que a gente faz em terapia é apoiá-los a partir das decisões que vocês tomaram. Sim? Apoiá-los no sentido de ofertar ferramentas para você lidar com aquilo, seja no sucesso, seja no fracasso. Enfim,
E aí vem muita paciente falar, mas você não está feliz. Você está me falando que você não está feliz e que você quer separar. Mas o que te mantém nessa relação é essa ideia, né, de lá fora pode ser pior, pode ser melhor, pode ser pior. Eu não consigo te dar essa estimativa. Né? Aí depende de uma série de fatores. O que a gente não pode se pautar é deixar de vivenciar alguma coisa pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, né? Tentar enfrentar essas coisas com ferramenta, enfim, né? E aí, no caso, eu já vou puxar o caso dessa paciente também, né? Era uma mulher já adulta, por volta dos seus 50 anos, o marido e ela tinham um relacionamento muito mais por comodismo, né? Ele já dava indícios, né? Não posso afirmar que eu estou na cabeça dele, não é meu paciente também, que ele estava indício que não estava feliz, e ela, né, que era minha paciente, não estava feliz também aquele relacionamento. Mas essa questão de porque vai que eu vou lá fora e, e quebre a cara, coisas nesse sentido. Então, o relacionamento não te ofertar, né? Lembra? Relacionamento funcional que eu tenho no vídeo, até para eu não fugir do tema, né? Que é tentador, né? Contar outras histórias, mas eu também. A ausência de problemas não quer dizer necessariamente felicidade. Então, um relacionamento equilibrado, como eu falei no começo do vídeo, ele tem mais altos do que baixos. Né? Então, eu tenho mais momentos de felicidade do que perrengue. Mas eu não ter perrengue e eu não ter felicidade já sinaliza que meu relacionamento funciona também. Eu não tenho coisas negativas, mas também não tem coisa positiva. Ou o positivo é bem pequenininho, assim. Eu tô alegrinho nesse relacionamento. Já acende uma luz e para ser observado em terapia se esse relacionamento é funcional ou não, ou se é a sua visão que está distorcida. Né? Mas no caso dela, não tinha mesmo. Né? Era um relacionamento muito mais por comodismo. Onde ela chegava, ela trabalhava, chegava lá e cumpria ali com os acordos, né, de tarefas, ele também, mas não tinha mais nada além disso. Né? Então, também ele não era um relacionamento de perrengues, mas não era funcional no sentido de ofertar felicidade para ambos. Então, o relacionamento funcional, que também pode ser medido, é um dos fatores. Né? A gente não pode olhar os fatores de forma isolada, senão a gente pode cair no engano. Então, um dos fatores é como eu me sinto e como o outro se sente naquele relacionamento. Então, não necessariamente a ausência de problema quer dizer que é um relacionamento funcional. Né? Coisas para se avaliar em terapia. No caso dela, depois de algum tempo, né, de alguns meses, aí, né, um ano e pouquinho, aí sim eles conseguiram, até por um planejamento financeiro, cada um seguir a sua vida, já estava claro, mas não estava declarado. Né? Aparentemente, no primeiro momento que ela comunicou que ela queria o divórcio para ele, foi um choque, mas depois foi um alívio, aparentemente, porque ele também não estava mais feliz. Né? E às vezes esse choque momentâneo é muito mais pelo tempo de relação do que pelo que o relacionamento apresenta. Ou é porque as pessoas estão mais presas às coisas que já foram no casamento, ou como o casamento foi no passado, mas não como ele é no presente. Né? Então, no passado, realmente ele foi bom. A pessoa ficar presa, né, a essa memória e ela acha que o estado atual é igual ao do passado. E aí, quando ela para avaliar, não era. Né? No caso deles, foi uma coisa mais tranquila. Em muitos casos não é dessa forma. Por mais que tenha o perrengue ali, as pessoas não aceitam, ou o outro lado não aceita a separação. E por mais que a pessoa fale, olha, a gente não está feliz, é por isso, isso, isso. A pessoa, não, mas eu não quero. Enfim, qualquer coisa ali. Né? E é do ser humano, não estou dizendo que é funcional, mas é do ser humano. Mas no caso deles foi uma coisa mais tranquila. Né? Entrar num acordo ali, caiu a ficha para ele também depois de um tempo, cada um seguiu sua vida, não sei mais como eles estão, isso faz um bom tempo. Né? E não é sempre que a gente consegue acompanhar as pessoas nas redes sociais. Né? Mas saber, será que tá bem? E às vezes fica curioso, tá? Assim, será que aquele paciente está legal hoje? Né? E tal, como que ele tá? Né? Tava bem? Né? Continua bem? Espero que continue bem. Né? Enfim, ou será que está naquele emprego ainda? Depende, né? De como essas pessoas funcionam. A gente sente saudade também, às vezes, dos pacientes. Os pacientes são muito legais, né? São pessoas bacanas e a gente cria um vínculo também nesse sentido, assim, de torcer pelas pessoas, quererem que elas consigam o seu melhor. Então, espero que essa história traga alguma
coisa de bom para vocês, alguma lição, ajude alguém, compartilha, né, e curta esse vídeo, né, se inscreva se você não é inscrito, esse compartilhamento ajude, então compartilhe com as pessoas, pode ser que esse vídeo ajude alguém. Então, boa semana, prazer em revê-los e até o próximo vídeo, tchau, tchau.